Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai brincar de quem sou eu na fila do pão. Então pode ser que seja um vídeo de entretenimento pra você, dependendo da forma como você olha pra isso, ou pode ser realmente uma chave pra te ajudar no seu autoconhecimento e a identificar oportunidades aí que você tenha, que você às vezes pode não estar vendo, enfim, ou até mesmo receber uma confirmação, um sinal de confirmação pra algo que você esteja tentando fazer e coisas nesse sentido, tá bom? Então eu vou ter três opções hoje. Eu vou deixar aqui na tela para você escolher. E claro, lembrando que é uma leitura do coletivo, uma leitura coletiva, eu não tenho como olhar todas as suas características, então eu vou tentar puxar pelo menos duas ou três aí das suas maiores qualidades e duas ou três aí das suas características que você precisaria trabalhar melhor, de forma geral, tá? Para o seu contexto de vida. Então a gente vai ver suas maiores qualidades em sua essência, os maiores desafios que você tem na sua essência, na sua personalidade e também um conselho para o momento atual dentro desse assunto aqui que a gente está tratando, tá bom? Então, opção de número 1, essa aqui do meio é a segunda, essa aqui é a terceira. Eu vou tirar, se alguém precisar dar uma pausadinha no vídeo para escolher com mais calma e a gente já vai começar. E para você que escolheu a leitura de número 1, a Carta do Mundo, olha que interessante como os oráculos conversam. Essa carta tem tudo a ver com o jogo que eu acabei de abrir. Tô com o jogo de runas aberto aqui, vou tirar algumas cartinhas também para complementar. E olha que interessante. Você tem runas aqui que falam de resiliência, de saber aguardar, de saber fazer sacrifícios e tudo mais. E isso vem como uma qualidade. Alguém tá falando com a Alexa do outro lado da rua. Espera um pouquinho, calma aí que eu já venho. Isso aqui tá vindo como uma qualidade. Então, o que que acontece? Você tem, olha que interessante, você tem as runas mais negativas vindo como uma qualidade e as runas mais positivas, já vou explicar, vindo como um possível defeito. O que que isso me diz? Como qualidade, você tem isso pra tudo na vida, tá, gente? Você tem resiliência, você tem saber aguardar o desenrolar das coisas. E não só saber aguardar o desenrolar das coisas, como saber olhar para dentro, olhar para si e identificar onde você não precisa gastar energia e ficar se sacrificando demais. Sabe aquilo de você ter uma facilidade em identificar quais são os investimentos que valem a pena ou não? Isso está vindo muito forte aqui. Principalmente no que tange a você construir sonhos. Olha que interessante, esse jogo tá falando de coisa grande, hein? Construção de sonhos. Construção de sonhos, amadurecimento das coisas, desenvolvimento, coisas grandes. Aqui não é coisa pequena, não. Não tá falando de características do dia a dia. Esse jogo tá literalmente falando de coisas grandes. Que bom, porque era isso que a gente queria ver, né? E ainda você escolheu a carta do mundo que fala de grandes ciclos, né? Encerramentos de ciclo. Então, assim, ó, aqui é como se dissesse assim: você tem todas as características necessárias para construir algo grande. Seja, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero ter família, eu quero construir alguma coisa. Você tem tudo o que é necessário para construir coisas grandes e sólidas, concretas. E qual que é o maior defeito, né? Se é que a gente pode pôr assim. É o que joga contra. É justamente o contrário. Tá vendo? Isso aqui é uma carta, é uma runa que fala de abertura para o novo. O seu jogo tá redondinho. Abertura para o novo, um potencial, uma semente, ficar plantando semente e o ciclo, né? Se precipitar na hora de entender o ciclo. E isso aqui acontece por quê? Por causa de apegos. Apegos passados. Isso pode ser apegos aprendidos, tá? Você foi ensinado a fazer as coisas de uma forma, seja pela sua família, pelos lugares que você frequentou ou por situações que você viveu. Você aprende a fazer as coisas de uma determinada maneira que você não consegue fazer grandes mudanças, não chega no fim do ciclo. Então, o que acontece aqui? E na sua essência, você tem o potencial para construir coisas grandes e buscar os seus sonhos. Você não nasceu para ser aquela pessoa para ter uma vida mediana. Você nasceu para fazer coisas grandes por você. Eu quero construir um negócio, eu quero ter uma carreira, ser bem sucedido, sabe? Você tem esse potencial dentro de você. E você tem as características necessárias da resiliência, saber olhar para dentro, saber se afastar de pessoas quando você sente que elas não estão agregando no que você quer ou que não tem mais sintonia, mais afinidade.
Você sabe, você tem, se você ouve a sua intuição, quando você ouve o seu corpo, como o seu corpo está se comunicando, está te mostrando, como você está sentindo as coisas, você sabe que ali não é mais para você colocar energia, que não está valendo a pena. Você tem todas essas qualidades. Quando você pensa no longo prazo, o que acontece é que certos apegos que você traz acabam disparando totalmente o oposto disso. Tipo, você tá lá querendo construir um negócio. Aí você passou da fase inicial, chega na fase do manter, da constância. E você sabe como fazer isso. Só que o que você faz? Você começa a olhar para outra coisa. Você começa a querer plantar uma coisa diferente, começar um caminho novo. Então é como se fosse assim, gente, a gente tem que pensar que tudo é cíclico, né? Então você tem a fase do comecinho, que é quando você tem os planos, as ideias, quando você está conhecendo uma pessoa, está conversando, não sei o que, você está plantando a semente ali. Aí você começa a fazer as primeiras regas, né? Que é quando começa a dar os primeiros frutos. E nisso de começar a dar os primeiros frutos, muitas vezes tem perrengue, você vai dar um passo para frente, dois para trás, você vai ter que ajustar uma coisa, ajustar outra, você vai ter que ter paciência, não vai sair do jeito que você quer, você achou que era de um jeito, vai ser de outro, você vai ter que dar uma volta ali para se adaptar, ver o que precisa ser mudado, ser alterado, e você internamente você tem esse potencial de saber lidar com isso, sabe? Com as adversidades e redirecionar as coisas pro que você quer. Só que na hora que você chega num determinado estágio ali, que é tipo, eu acho que eu já dei esse exemplo aqui, vou dar de novo, você vai entender. Que é tipo você começar a fazer academia. No começo você tá lá cheio de energia, no segundo momento você já começa a ter preguiça. Quando chega nesse segundo momento, você começa a olhar para outra coisa nova, e aí você vai plantar outra coisa. E aí você nunca chega no fim do ciclo. Não chega na fase da construção, entende? Então, isso é uma coisa para se trabalhar. Na hora que começam esses perrengues todos, você insistir, persistir, porque você tem esse potencial. Você não veio para ser perdedor, sabe? Para ser pessoa que desiste. Você veio para ser pessoa que conquista. O seu potencial está aqui. Você tem as características necessárias. O que você não pode é encerrar o ciclo antes da hora. Encerrar o ciclo antes da hora. E para você, e se isso está acontecendo com você nesse momento de vida, que eu acredito que sim, para muita gente que se conectou, se isso está fazendo sentido para você, e isso está acontecendo com você, e aí você nunca consegue fazer uma grande mudança, são vários mini ciclos, né? Que você começa, e por conta de apegos do passado, aprendizados, traumas, enfim, acontecimentos que tiraram um pouco da sua fé em você mesma, por conta desses apegos, você acaba não chegando no fim do ciclo e aí você perde todo esse potencial que você tinha de amadurecer as coisas. E se isso está acontecendo com você nesse momento, aqui o conselho é você mudar de direção. Mudar de direção. Não se precipitar. Às vezes o que está acontecendo aqui, esses apegos podem estar te levando a se precipitar no sentido de desistir de algo antes da hora, que não é uma coisa que você deveria fazer, não é o que está em você fazer. Na sua essência não tá. E buscar um equilíbrio, mesmo que significa buscar ajuda, né? Pedir ajuda. Às vezes a gente precisa de uma visão de fora de outra pessoa. Então é como se fosse assim, você precisa de algum tipo de ajuda. Seja uma pessoa que você vai conversar, seja um psicólogo que vai te ajudar a manter a constância, seja práticas de desenvolvimento pessoal, de produtividade e tal, para você conseguir mexer no seu comportamento, na sua rotina, porque o impulso você tem, o potencial você tem, essa facilidade de se observar e fazer um trabalho de autoconhecimento, de olhar como você está se comportando nas atitudes diárias, você tem, tá? Se você não está usando, comece a usar, porque isso vai abrir portas, tá bom? E uma mudança de direção. Pensa nesse momento para onde você está indo. Às vezes a mudança de direção, ela não significa necessariamente você mudar um plano inteiro, que é o que está mostrando aqui, né? Você desistir das coisas, vou fazer outra coisa, vou desistir disso. Às vezes não é mudar o plano todo, é mudar aspectos desse plano, entende? É mudar o como, é mudar a forma. Às vezes eu tenho a intenção de trabalhar com X coisa. Exemplo, você pode ser uma pessoa que adora cozinhar. E aí você acha que o sonho da sua vida é ter um restaurante. Só que para você ter um restaurante, às vezes você vai ficar mais tempo administrando o restaurante do que cozinhando. Será que esse é o caminho? Sacou? Percebe o que eu tô querendo dizer? Mudança de direção nesse sentido. Não é mudar o sonho, porque aqui fala de construção de sonhos mesmo. É mudar a direção, é o como você tá fazendo,
né? Olhar diferentes aspectos desse sonho, entende? Às vezes, melhor que ter um restaurante é você fazer só delivery. Aí você cozinha, você faz os seus pratos, ou, sei lá, vou trabalhar com doce gourmet, faz os seus doces e manda entregar, entendeu? Contrata um motoboy, faz uma parceria, entra no iFood, pronto. Pra que eu vou pra um restaurante se eu só quero cozinhar? Só quero fazer meus brigadeiros, entendeu? Tá entendendo o que eu tô falando? Se eu fosse ter um restaurante, imagina quantos funcionários vão ter que ter, eu ter que manter uma estrutura. É mais ou menos isso aqui. Se você não está vendo a direção que você precisa mudar, peça ajuda, né? Aqui você tem várias opções. Você pode ler sobre o assunto, um determinado assunto que você está tentando fazer e está quebrando a cabeça. Ou algo que você tenta fazer, já tentou várias vezes e sempre deu errado. Tipo, já tentei empreender várias vezes e não deu certo. Toda vez que eu começo um relacionamento, chega num teto ali, num determinado ponto que parece que na hora que vai, acaba, entende? Se for isso, você precisa trabalhar desenvolvimento pessoal e autoconhecimento para identificar aonde que você está se repetindo, né? Ou, se for questão de negócios, você procurar pessoas que gravam vídeos aí, ou livros, coisas relacionadas ao tema do que você está fazendo, para você enxergar uma outra direção para chegar nesse sonho que você quer, né? Nesse caminho, entende? É isso, é mudança de direção, mas não mudar o sonho. E a carta final, use bem o seu tempo. Às vezes, esse desperdiçar tempo não se trata de, eu tô perdendo tempo sonhando que eu vou conseguir isso aqui e tô me desgastando. Não é isso, eu não sinto isso aqui. Esse use bem o seu tempo é assim, honre toda essa energia que você coloca nas coisas, entende? Honre o tempo que você usa para investir em uma determinada coisa, principalmente que você começa aquele negócio. Quando começa a ficar difícil, você vê que tá travando, ao invés de você desistir e jogar tudo pro ar, não, é honrar no sentido de entender os ciclos, né? Eu cumpri a primeira fase, eu honro o trabalho e o investimento que eu tô fazendo aqui. Eu não vou jogar fora, agora eu vou passar por uma segunda fase, né? Investindo de uma outra forma, de uma outra maneira, mantendo a constância, mantendo a resiliência, honrando esse meu potencial que eu tenho de construir coisas, porque aqui fala de construção, né? Sair da fase inicial, sair da fase da incerteza, sair da fase da imaturidade. Aqui não é para você começar um negócio, vamos ver, eu vou fazer um teste ali, vamos ver se dá certo. Não, porque você vai fazer o teste, vai acontecer algumas coisas ali que não é o que você esperava. Aí você vai pôr na sua cabeça, não, se aconteceu isso é porque não é para dar certo. Não é isso, não. Aqui é para você olhar para isso e falar: eu tenho potencial para resolver. Qual vai ser a solução criativa que eu vou dar para isso? É aqui que você trabalha para a construção de sonhos. E se você souber lidar com essas flutuações que a gente tem mesmo, né? Às vezes você olha assim e fala: isso aqui não vai para lugar nenhum, e a gente perde o timing da coisa, né? Tempo fala sobre isso também. Você saber o timing de desistir ou não de alguma coisa, que é como se você estivesse desistindo de coisas muito rápido, entende? Ao mesmo tempo que você tem muita resiliência, muita constância, muita energia, muito foco, muita, sabe, personalidade para buscar os seus sonhos, ao mesmo tempo existem apegos que te fazem desistir antes da hora, quando começam as grandes dificuldades. Então honre o seu tempo e o tempo que você está investindo nisso, tá bom? Honre como? Às vezes procurando um outro caminho, uma outra direção, uma outra forma de investir, né? Ou simplesmente, sabe, ter um olhar mais... antes de desistir das coisas, de entender que aquilo não tá dando certo, que você tem que começar algo novo e tal, é você olhar todas as nuances, você honrar o tempo que você já colocou nisso e pensar, tá bom, nesse segundo momento eu não posso continuar repetindo o mesmo padrão, fazendo do mesmo jeito, porque desse jeito não tá dando errado. Como que eu mudo esses hábitos, esses comportamentos, essas ações práticas para eu continuar seguindo esse sonho de uma outra maneira, entendeu? Afinal de contas, não dá pra você ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa, né? Então esse negócio do tempo tem a ver com isso também, tá bom? Espero ter te ajudado, deixa um like se você gostou dessa leitura e se inscreve para não perder outras como essa. Coloca sugestões aqui de leitura na descrição, aqui nos comentários também, tá bom? Se for do seu interesse que eu trago para vocês. Beijo, tchau! E para você que escolheu a leitura de número 2, a carta da Justiça? Justiça.
Olha que interessante. Você tirou a carta da justiça e saiu a runa que fala de justiça também. Mas se essa leitura for para você mesmo, pasme, mas eu não vou dizer que isso é uma qualidade. Calma, segura aí. Começa a ouvir primeiro e aí você vai saber se é para você ou não. Seguinte, eu tô vendo pessoas aqui que têm uma tendência a levar as coisas muito mais pelo lado da racionalidade, certo? Então, eu tendo a ser mais lógico, mais justo nas coisas, a olhar para o que é correto dentro daquilo que eu entendo. E tá tudo bem, isso não é ruim, mas aqui é como se tivesse uma certa resistência a outros a de repente a olhar de outras formas, a aceitar pensamentos diferentes, ideias diferentes. Eu não tô te julgando, não tô te criticando, segura um pouquinho, continua ouvindo aqui que você vai entender. Até porque eu sinto aqui, eu não, é uma leitura do coletivo, pode até ser. Então, para algumas pessoas pode ser que você seja um pouco ríspido mesmo, mas eu não acho que seja a maioria, tá? Aqui tem muito aquela coisa assim, às vezes a gente fica condicionado, tá? Aqui tá falando de condicionamentos. É aquilo muito sólido, muito rígido. O que é certo, o que é errado, o que é coisa de homem, o que é coisa de mulher. Principalmente isso, homem e mulher, tá vindo muito isso aqui. O que pode, o que não pode, o que é feio, o que é bonito, o que é certo, o que é errado. Isso é muito rígido. E isso tá vindo como uma limitação. Por quê? Porque na sua essência, agora que você vai saber se é pra você, na sua essência, se você se deixar ser leve, você vai perceber que você traz uma coisa muito de imaturidade, mas não no sentido pejorativo da palavra, é muito de jovialidade, sabe? De leveza. Então isso aqui vindo como uma qualidade. Então assim, quando você se posiciona perante as pessoas como alguém leve, jovial, descontraído, que não esquenta a cabeça com as coisas, você tem um brilho pessoal e um carisma que vai lá em cima. E é assim que você conquista as pessoas. E é assim que você conquista as pessoas, e isso abre os seus caminhos, inclusive te trazendo proteção e sorte. Por quê? Já ouviu falar que a beleza abre portas? Às vezes a beleza só representa uma pessoa narcisista. O que abre portas realmente é o carisma. Entendeu? E é o que está trazendo aqui. Intrinsecamente, na sua essência, você tem um lado, se essa leitura for para você, se você escolheu mesmo, você tem um lado que, cara, desculpa a expressão, né? Mas se você deixa fluir, você vai estar cagando para as coisas. Uma coisa de despreocupação, de leveza, de, sabe, deixar fluir. Não ficar, sabe, quebrando a cabeça, batendo cabeça, brigando com todo mundo para impor suas opiniões. Não ficar, sabe assim, tipo, esse aqui é o tipo de batalha que eu nem vou entrar porque, olha, não vale a pena o desgaste. Sabe esse negócio assim? Da mesma forma, olha, desculpa, você tá querendo que eu faça esse negócio, mas, cara, não vai ser bom pra mim, então você me desculpa, mas eu não vou fazer. Mas, assim, falar aquele não com amor, sabe? Olha, realmente não tô sentindo, não... Entende? Tem uma coisa de carisma muito forte aqui, de você saber se posicionar com leveza, com qualidade, com carisma. Tanto que um dos aprendizados nesse momento de vida é você analisar a sua comunicação. Porque quando você destrava, tira umas armaduras, assim, porque aqui tem essa coisa da justiça, da rigidez, né? Quando você destrava, cara, você fica tão leve que você brilha. Essa leitura aqui é para pessoas que estão desperdiçando a sua vida. Presta atenção se você está se identificando. Você está desperdiçando a sua vida julgando outras pessoas. E pasme, quando a gente julga outras pessoas, na verdade a gente julga a si mesmo. Quando você critica o outro, você está vendo no outro algo que existe em você porque o mundo é inteirinho espelhado. O mundo é inteirinho espelhado. A gente tem muita dificuldade para olhar para si, então a gente olha para o outro. Principalmente pelo que eu vejo aqui, que existe uma rigidez, uma resistência sua, no sentido de que, é bizarro, porque aqui aparecem as duas coisas. Bem-estar, alegria, felicidade, riqueza. E dinheiro, perdas. Então, assim, quanto mais você se preocupa se você vai ser criticada, julgada, como as pessoas vão te ver, e se você vai perder alguma coisa, e a perda aqui é dinheiro, é status, é perder um relacionamento, é perder no sentido da pessoa não gostar mais de mim. Quanto mais você faz isso, mais você se força a ser uma pessoa extremamente correta,
extremamente certa, extremamente justa, extremamente isso, extremamente aquilo. Só que tudo que é extremo é ruim. Quanto mais você tenta ser justa de forma rígida, mais injusta você está sendo. Entende? Porque tudo que é extremo é ruim. Não tem equilíbrio. E isso fecha portas. E aí você afasta pessoas, afasta oportunidades e às vezes não vê oportunidades por conta dessa rigidez de certo e errado. Vou dar um exemplo bem pequenininho, mas talvez você entenda melhor. Melhor ainda, eu vou trazer a minha pessoa, tá? Pode me julgar quando você quiser. Eu não julgo ninguém. Se você quiser me julgar, tudo bem. Vou me usar como exemplo. Eu sou uma pessoa que eu tenho amigos, tanto conservadores quanto liberais, de esquerda, vamos colocar assim. Quem é conservador e me conhece, às vezes fala que eu sou esquerdista. E quem é de esquerda e me conhece, acha que eu sou conservadora. Por que isso acontece? Porque eu não tenho, eu não uso rótulos. Eu não sigo partido, eu não sigo ideologia. Eu penso no que serve pra mim, né? Já fui a pessoa que tem ideologia? Fui. Já fui a pessoa extremamente religiosa que defende uma crença? Fui. Já fui a pessoa que acha, não, isso é certo, isso é errado? Eu fui também. Mas o que que acontece quando as pessoas se deparam com alguém como eu sou hoje, que eu não tenho, não uso rótulos, elas não entendem. Por quê? Porque o mundo tá tentando forçar a gente a ser extremo. Entendeu? Aí, de repente, você tá tentando conhecer alguém, uma coisinha que a pessoa fala, de repente você é conservadora, né? Uma coisinha que a pessoa fala, você já pensa, ih, esse é esquerdista, não vou nem dar uma chance. E às vezes não é nada disso. É uma opinião que a pessoa tem sobre um determinado assunto nessa questão em particular. E vice-versa, a mesma coisa ao contrário. Às vezes a pessoa fala alguma coisa, você já acha, você já deduz que aquela pessoa é preconceituosa, que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo. Não, e às vezes ela só tá falando mal do fulaninho porque realmente fulaninho encheu o saco dela, entendeu? Não porque é uma raça diferente ou uma sexualidade diferente, entende? Então, assim, quando a gente tem muita rigidez na nossa comunicação, ou às vezes você nem briga com ninguém, mas você não abre as portas para as coisas, para as pessoas, você já deduz que aquilo é ruim e você não experimenta. E quanto mais você se priva de experimentar as coisas por já ter uma ideia, uma concepção de que aquilo é bom ou é ruim, menos você se dá a oportunidade de conhecer coisas novas e diferentes e ter abertura na vida. Tanto que o jogo aqui tá falando disso. Olha, coloca uma sementinha para algo novo e diferente. Para de fazer sempre do mesmo jeito. Sai dessa rigidez. Para de achar que é tudo do jeito que você acredita, né? Porque nisso você tá tirando, eu vou falar uma palavra, uma frase, você anota. Se você tá se identificando, como eu disse, não é um jogo para te criticar, não é nada disso. No meu canal não tem isso, tá? Não tô aqui para criticar ninguém, para julgar ninguém, eu não tenho preconceitos. O que eu tô fazendo aqui é mostrando para você o quanto você tá desperdiçando tempo, energia, né, e oportunidades, porque você limita, condiciona a sua forma de pensar ou se mantém condicionada numa forma de pensar, né? E tá tudo bem você ter as suas opiniões, você jamais deve abrir mão dos seus valores, sabe? Dos seus valores, como é que é a palavra? Daquilo que te norteia, né? Você jamais deve abrir mão das suas opiniões, dos seus valores. O que tá acontecendo aqui é que às vezes, justamente por ser tão autêntica nos seus valores, você não dá tempo de conhecer o novo e o diferente, porque você já deduz que aquilo tem que estar dentro daquele padrão que você enxerga. Então, se você olha para uma coisa e você fala, não, isso é verde, acabou, não tem conversa, você não tá vendo que para uma pessoa que é daltônica, aquilo nunca vai ser verde, entendeu? E não tem certo e errado nesse sentido. Às vezes é isso que está acontecendo aqui. Você está levando um olhar de certo e errado rígido para as coisas que não precisaria. E aí o que acontece? Anota essa frase que eu vou falar, né? Anota, leia ela todo dia. Quando você se limita em experimentar as coisas, você está tirando do mundo a oportunidade de conhecer algo incrível dentro de você. Entendeu? As pessoas não conseguem ver esse brilho, as pessoas não conseguem ver esse carisma, as pessoas não conseguem usufruir de ter você na vida delas como deveria, porque elas acabam interagindo
conhecendo e tendo um contato com uma parte de você que não faz bem nem pra você nem pra elas. Entendeu? E aí você perde oportunidades, perde pessoas, e você nunca vai se sentir de fato bem com você mesmo. Entendeu? Porque você tem um brilho gigante, enorme, um potencial incrível e que você não tá usando, que no fundo você sabe que tem e tá confinado ali. Você acaba tendo que deixar aquilo preso. Então aqui coloca a semente pro novo. E esse colocar a semente não significa necessariamente você ir lá e fazer alguma coisa. Às vezes é só trabalhar a flexibilidade, mentalmente falando, entendeu? Às vezes você tem uma ideia fixa para alguma coisa que, cara, você já tentou, você já teve perdas, você já teve dificuldades, você se desentendeu com as pessoas por causa disso. Pô, como que eu posso manter os meus valores, as minhas crenças, aquilo que eu acredito, aquilo que é inegociável para mim, e ainda assim dar a oportunidade de outras pessoas e situações se mostrarem para mim, para que aí sim eu possa fazer uma análise justa se aquilo serve ou não serve na minha vida, se aquilo é bom ou não é para mim. Percebe a diferença? Isso não é você abrir mão dos seus valores. Isso é você considerar que às vezes algo que você acha que está fora dos seus valores, talvez não esteja. Se você olhar com outros olhos, entendeu? Mas para isso não pode ter rigidez. E aqui está falando sobre isso, a sua comunicação, né? Não é deixar de falar o que você pensa, mas é falar com amor na sua comunicação, porque você tem esse potencial. Fica aberto a possibilidades, né? Você tem ali, não, eu tenho esse valor que são inegociáveis, mas talvez se fosse alguma coisa um pouquinho diferente, talvez, né, daria pra mim. Por que não experimentar? E tomar um rumo, tomar uma direção, né? Porque aqui eu tô vendo pessoas que estão presas num ciclo de muitas perdas, né? Que investe e não tem retorno, investe e não tem retorno. Tem muito disso aqui. Sabe assim? Pode ser que você aí do outro lado já esteja numa vibe assim de que tá desistindo, sabe? Eu já tentei tanto fazer esse negócio, tô desistindo. Não aguento mais. E às vezes esse desistir, se você tá desistindo porque tá cansado, lógico, né? Tá cansada, já esgotou suas energias, eu entendo. Mas por quê? Porque você tem feito da forma errada. Você tá fazendo de uma forma que não te conecta com a sua essência, com as suas qualidades, e sim com algo que te faz mal e faz mal para as outras pessoas e só te cansa e não vai, entendeu? Às vezes só precisa mostrar esse carisma. Olha aqui, ó. Você faz sua felicidade, entendeu? Você vai ser feliz quando? Quando o mundo for do jeito que você acha certo, que você gostaria? Quando todo mundo for feliz, não tiver mais fome, desgraça, doença, não tiver mais gente enchendo o saco. Seria bom, né? Porque gente feliz não enche o saco, a verdade é essa. Se todo mundo fosse feliz, ninguém enche o saco da gente, mas isso não vai acontecer, né? Então assim, o que você vai fazer com isso? Aqui, ó, certeza de identidade. Isso aqui, essa carta pergunta assim: quem é você nesse mundo? Você é a pessoa que você tem as suas concepções e que isso, né, te separa das outras pessoas, te separa de uma realidade, ou você é a pessoa que tem as suas concepções, mas está sempre aberta a aprender coisas novas, a experienciar coisas novas, né? E fazer as coisas com leveza, com jovialidade, dentro de uma energia não de quem está sobrevivendo, mas numa energia de quem está vivendo uma aventura terrena. A hora que você entrar nessa vibe do aventura, você vai ver como as coisas vão se abrir para você. Espero que esse jogo tenha te ajudado. Deixa o seu like aí e aceita sugestões de vídeos aqui, deixa nos comentários, fala pra mim o que você tá achando, tá bom? Beijo, tchau. E pra você que escolheu a leitura de número 3, a temperança, olha que interessante como os oráculos conversam, né? Eu vou dar o tom da leitura, você vai saber se isso aqui é pra você. A temperança, ela fala de jogo de cintura, né? Diplomacia. Acho que a palavra nesse jogo aqui é diplomacia. E aqui, você tem runas que falam exatamente dessa mesma energia. Olha como conversa, né? As cartas e as runas falando da mesma coisa. Olha só. Esse jogo aqui, ele tá me trazendo muito um conselho pro momento atual, tá? Talvez, quiçá, um pouco, uma viés um pouco mais de previsão também. Mas vamos lá, você já vai entender. Se essa leitura for pra você, se você escolheu certo, eu tô vendo pessoas aqui que têm muita facilidade com relações interpessoais. Então, assim, facilidade de iniciar, né, relações, seja afetivas, seja sociais. Facilidade nas trocas, né?
trocas equilibradas, não ficar entrando muito em conflito, esse tipo de coisa. O social, vamos colocar assim. Os caminhos se abrem para você quando você evita conflito, né? Aqui falando sobre isso, evita conflito por causa de ego, né? Que é uma coisa que eu vejo que raramente, né? Se essa leitura for para você, que raramente você faz. Eu não vejo você como aquela pessoa que quer dar a última palavra, que quer sempre do seu jeito, que quer a todo custo ser o centro das atenções. Não vejo isso. Eu vejo que a sua maior qualidade aqui é a capacidade de se tornar o centro das atenções ou uma pessoa indispensável perto das outras, naturalmente. Exercendo a sua facilidade, a sua diplomacia, a sua amabilidade, a sua flexibilidade de forma natural que você tem em essência. Perfeito? Perfeito. Principalmente quando você está percebendo que você tem uma dificuldade ou que tem alguma coisa que está se arrastando, que está demorando para se concretizar, ou que existe alguma limitação para você fazer aquilo sozinho, que você vai precisar dos outros. E aí você tem aquela sacada de quem que poderia te ajudar, sabe? Você consegue mudar a sua perspectiva. O que eu estou tentando, quebrando a cabeça para fazer, que alguém poderia me ajudar? Ou estou quebrando a cabeça para fazer isso aqui, sabe? Que tipo de pessoa, informação, curso, seja lá o que for, poderia me ajudar? Ferramenta, recurso. Você tem essa facilidade de buscar ajuda, buscar as trocas, buscar apoio, onde seja for, porque você não fica brigando para para ficar no pedestal, entendeu? Essa sua maior qualidade é onde as portas se abrem para você. Qual que é o maior defeito? Vamos colocar assim, o que mais te atrapalha? Quando você se manter nesses meios, é uma energia até meio libriana aqui, tá? Eu diria. Você sabe que quando você tá com as pessoas gostam de estar perto de você. E aí você se sente bem. E você se acostuma com aquelas pessoas. Você se acostuma com aqueles lugares. De repente, por algum motivo, você não quer mais estar ali. Ou você mudou, ou a situação mudou, ou aquela pessoa mudou, e aquilo começou a te incomodar, e você não sai. Você se mantém. Por quê? Porque você acaba gostando daquela energia de estar bem com as pessoas. Seja no relacionamento, seja um amigo, seja trabalho. Você não quer conflito. Entende? E aí, para se manter naquela postura que você estava, você entra numa ansiedade, porque você está agindo com as pessoas de forma diferente do que você está sentindo. Tá falando sim quando quer dizer não, né? Tá falando sim quando quer dizer não põe limite, aceita certas coisas. E aí o que acontece? Você acaba ficando vulnerável, porque esse jogo fala disso, vulnerável. Ajudando todo mundo, às vezes mais do que deveria, ajudando quem não deveria. Você acaba perdendo um pouco a sua individualidade. Isso te atrapalha, né? Então aqui é mais ou menos assim, por isso que eu tô falando, tá vindo um negócio de momento atual. Se você tá sentindo que a energia desse jogo é pra você, que ela tá a mais direta de todas, cara, você é a pessoa mais sociável do mundo, você é capaz de se relacionar com qualquer tipo de pessoa, sabe? Você é capaz de fazer alianças, conseguir aliados para te ajudar a sair de uma dificuldade e tudo mais. O problema é quando você já não está mais feliz ali e você se mantém ou você coloca as necessidades dos outros em primeiro lugar. E aqui eu não estou falando nem das pessoas te boicotarem ou te prejudicarem propositalmente. Não, eu estou falando de pessoas com as quais você interage, você às vezes até gosta, tem uma afinidade, mas o seu interesse está diferente do outro. Às vezes você quer fazer uma coisa, a outra pessoa quer fazer outra. E aí você sempre aceita, faz o que o outro quer, o que os outros querem, né? Então, se nesse momento de vida tá acontecendo isso, você tá sentindo que existe uma pessoa ou um grupo de pessoas que não tá ressoando mais e você não quer estar ali, é o momento de se afastar, de verdade. Saber se priorizar, né? Saber se priorizar, não ficar com aquela esperança. Aqui nesse jogo tem muito aquela coisa assim, não, mas fulano vai mudar. Às vezes você tá se relacionando com alguém e no começo era bom, aí depois ficou ruim, né? Foi ficando diferente, você já não tá mais curtindo. Ou, às vezes, já tá começando esquisito, mas você acha que é porque vocês conhecem pouco, e nananã, aí quando você vê, você tá abrindo mão de tudo, só você tá se doando, só você tá se dedicando, você tá sentindo que não tem aquela troca equilibrada. Cara, você é uma pessoa que, em essência, você entende de troca. Você entende de relações. Você sabe dar o que as pessoas precisam. E você sabe também receber quando precisa. Então, assim,
Se existem situações onde isso se passa e você vê que você está perdendo a sua individualidade nas coisas, é hora de sair. Que tem alguma coisa aí que às vezes está tendo uma esperança de que vai melhorar. Às vezes é um trabalho, tá? Às vezes não é nem um relacionamento. Pode ser relacionamento afetivo, super. Mas não necessariamente, é uma leitura coletiva e a gente não tá olhando nenhum assunto particular. Inclusive, se você quer que eu traga leituras de relacionamento, a carreira, essas coisas de forma específica, coloca nos comentários o que você gostaria de ver no canal. Mas aqui, pelo que eu tô vendo aqui, é assim. Às vezes você tá num trabalho e você tá assim, ai mas antes eu gostava mais, agora já não é mais a mesma coisa. Eu acho que eu não tenho certeza se eu ainda quero fazer isso. Aí você tenta mudar uma coisa aqui, você tenta mudar uma coisa ali. Eu mudei aqui, mas ainda não é. Eu vou tentar outra coisa, eu mudei, mas ainda não é. Você tá dando murro em ponta de faca? Com aquela esperança de que, não, mas vai mudar, vai mudar. Às vezes você está oferecendo um serviço que é para um tipo de cliente que quer uma coisa que não é mais o que você quer oferecer. Ó, aqui, ó, seguindo os instintos. O que você está com medo? Está fugindo do quê? Tá atrás de uma energia de sobrevivência, ao invés de uma energia de abundância, de prosperidade, de felicidade, de se sentir bem? Ficar fazendo coisa que você não quer por uma questão de sobrevivência, tá com medo do quê? Você tá com medo de perder, né? Às vezes é isso, você tem um trabalho, controle seu temperamento. Vai com calma, você tá ficando ansiosa, ansiedade. A ansiedade tá te levando, não tá levando nada a lugar nenhum. Às vezes você tá no trabalho, você tem que atender um tipo de cliente. E aí você acha na sua cabeça que, não, vai mudar, esses clientes vão mudar, né? Às vezes você precisa mudar o seu trabalho, porque aquele tipo de serviço ou produto que você está oferecendo é para esse público. Às vezes você tem que mudar a carreira, ou às vezes você tem que mudar o posicionamento do trabalho que você está entregando. Se você trabalha por conta, é empresário, seja o que for, às vezes você tem que mudar o seu produto, você tem que mudar o seu serviço, entendeu? Porque aquele público não vai mudar. Ou às vezes está tudo correndo bem, só que você não está mais se sentindo alinhado com aquilo. Aqui, ó, quando você vai viver uma aventura? Essa carta fala disso. Medo de viver aventura. Por que você está com medo de fazer diferente? De se relacionar diferente, de colocar limite, de pôr um não, ou de, sei lá, tentar uma coisa nova? Porque essa ansiedade é medo do novo, é medo de arriscar. E aqui tá falando, se afasta de algo que você, no fundo, você sabe que não tá te deixando feliz, que não é o que você gostaria, que não tá te fazendo bem, e você se mantém ali por medo, olhando para trás, a carta no fundo do maço. Você não pode voltar no passado. Você não pode voltar no passado. Se era bom antes, agora não é mais, porque você mudou, você não vai voltar a ser a pessoa do passado. Se você mudou, isso daí não ressoa mais com você. A mesma coisa o contrário. Às vezes uma coisa era ruim, porque no passado você era uma pessoa diferente. Agora essa coisa que era ruim se tornou boa. Só que ao invés de você seguir e fazer essa coisa boa que você quer, você se mantém, né? Com pessoas, situações, relacionamentos que não estão alinhados, que agora estão ruins, entendeu? Espero que essa leitura tenha te ajudado. Essa daqui foi um pouco mais breve, mas acho que ela foi mais direta. Deixa sugestão aí nos comentários de outros vídeos, se inscreve, enfim, manda um oi. Beijo, tchau.